Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar o coração de vocês. Hoje vamos começar uma jornada emocionante, uma história sobre amizade, sonhos e as voltas que a vida dá. Preparem-se para conhecer Pedro e João, dois meninos que nos ensinarão o verdadeiro valor de um laço inquebrável. A nossa história começa em uma rua de terra batida, num bairro simples de uma cidadezinha do interior. Imaginem o cheiro de café fresco e bolo de fubá no ar, o som das risadas de crianças correndo descalças. Foi nesse cenário que nasceram Pedro e João. Eles moravam na mesma rua, mas em mundos um pouco diferentes. Pedro era filho do dono da mercearia, um menino que tinha certo conforto. João era filho de um pedreiro, um garoto que desde cedo aprendeu o valor do trabalho duro. Mas para duas crianças, essas diferenças não significavam nada. A amizade deles floresceu ali, pura, sincera, regada pela inocência e pela alegria de viver. Eles eram inseparáveis. As tardes eram preenchidas com as mesmas brincadeiras que muitos de nós vivemos. Jogar bola no campinho de terra, soltar pipa no céu azul, subir em mangueiras para pegar fruta no pé e se refrescar no riacho nos dias quentes. A vida era simples e maravilhosa. Pedro sempre aparecia com uma bola novinha em folha, daquelas que a gente até sentia pena de chutar na terra. Já a bola de João, coitada, era cheia de remendos de fita isolante, mas isso nunca foi um problema. O que importava era a alegria do momento, a companhia um do outro. João tinha um riso fácil, contagiante. Era aquele tipo de amigo que faz qualquer problema parecer menor. Pedro, por sua vez, era o sonhador. Tinha os olhos voltados para o futuro e sonhava alto. E juntos, na inocência da infância, eles faziam promessas grandiosas. Lembro-me deles sentados na beira do riacho, olhando o horizonte. Com um brilho sonhador no olhar, João dizia: "Um dia, Pedro, ninguém mais vai passar fome aqui na nossa cidade." E Pedro, cheio de esperança, respondia com a certeza de um menino: "A gente vai fazer a diferença, meu amigo. Nós vamos mudar o mundo." Essas palavras ditas com tanta pureza selaram um pacto, uma promessa que o tempo teria a difícil missão de apagar. As mães dos garotos, Dona Rosa, mãe de Pedro, e Dona Helena, mãe de João, observavam aquela amizade com carinho. Elas viam o que todo mundo via. Aqueles dois não eram apenas amigos, eram como irmãos, unidos por um laço que parecia invisível, mas que era forte como o aço. A prova disso estava nos pequenos gestos. Quando um ficava doente, o outro aparecia na porta com um chazinho feito pela mãe e um sorriso de consolo. E nas épocas mais difíceis, quando o pão faltava na casa de João, Pedro chegava com um saco de pães frescos da mercearia do pai, dividindo o que tinha sem pensar duas vezes. Era uma amizade de alma, daquelas raras que a gente só encontra uma ou duas vezes na vida. Eles estavam juntos em todos os momentos, nas festas juninas da escola, dançando quadrilha desajeitados, nos campeonatos de futebol do bairro, comemorando cada gol como se fosse final de Copa do Mundo. E até nas tardes chuvosas, quando a rua de terra virava lama, eles encontravam um jeito de se divertir, contando histórias e fazendo planos dentro de casa. Eram inseparáveis, dois sonhadores cheios de fé na vida. A infância deles foi um paraíso simples de pés descalços, joelhos ralados e corações puros, sem maldade. Mas como tudo na vida, essa fase dourada passou. O tempo implacável começou a trazer as responsabilidades e os desafios da vida adulta. Pedro cresceu cercado de conforto e teve acesso a boas escolas e oportunidades. João, por outro lado, cresceu com a necessidade do esforço diário, aprendendo desde cedo que cada conquista viria com muito suor. Apesar dos caminhos que começavam a se diferenciar, o carinho e a lealdade entre eles permaneciam intactos. A amizade era um porto seguro.
Quando Pedro aprendia algo novo e interessante nos livros, corria para ensinar a João. E quando João caía, fosse numa dividida no futebol ou num obstáculo da vida, Pedro era sempre o primeiro a estender a mão para ajudá-lo a levantar. A amizade deles parecia eterna, blindada, construída sobre pilares de cumplicidade, lealdade e um respeito profundo um pelo outro. Naquela época, olhando para aqueles dois jovens cheios de planos, ninguém poderia imaginar o que o futuro reservava. Nenhum deles desconfiava que a vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, colocaria à prova cada tijolo daquela amizade tão sólida que eles construíram juntos desde a infância. O destino estava prestes a testar a força daquele pacto feito por dois meninos em uma rua de terra batida. Será que a promessa de mudar o mundo resistiria às mudanças do próprio mundo? Será que a amizade deles era realmente inabalável? Essa é apenas a primeira parte da nossa história. O que acontece a seguir vai testar os limites dessa amizade de uma forma que eles jamais imaginaram. Se você se emocionou com o começo dessa jornada, fique ligado, pois a continuação promete ainda mais reviravoltas e lições de vida. O que você acha que o futuro reserva para Pedro e João? Capítulo 2. Os primeiros sonhos. A adolescência chegou e, com ela, as mudanças começaram a aparecer. Pedro agora estudava em uma escola particular, com seu uniforme novo e impecável. Seus sonhos eram grandes. Queria ser um empresário de sucesso, expandir os negócios da família e deixar sua marca no mundo dos negócios. Ele passava horas lendo sobre economia, investimentos e estratégias de mercado. Sua mente era um turbilhão de ideias e planos para o futuro. Enquanto isso, João continuava na escola pública. Sua rotina era bem diferente. Depois das aulas, ele não ia para casa estudar sobre finanças, mas sim para as obras ajudar seu pai. Com as mãos já calejadas pelo trabalho, ele aprendia na prática a arte de construir. E era ali, em meio ao pó e ao cimento, que seu próprio sonho tomava forma. Um dia ele teria sua própria construtora. Um negócio erguido com o suor do seu rosto e a força do seu trabalho. Apesar de seus mundos estarem se distanciando durante a semana, os fins de semana ainda eram sagrados. Era o momento em que Pedro e João se encontravam como nos velhos tempos. As margens do riacho, que antes eram palco de brincadeiras infantis, agora se transformavam em um espaço para conversas profundas sobre o futuro, sobre seus planos e ambições. E em meio a essas conversas, a promessa de infância sempre vinha à tona, mais forte do que nunca. A gente vai mudar o mundo, lembra? Dizia João, com um brilho no olhar que misturava esperança e determinação. Lembro, e vai acontecer, respondia Pedro, com a confiança inabalável de quem já se via no topo. Eles reafirmavam o pacto de ajudar o próximo, de usar o sucesso que alcançassem para fazer a diferença na vida das pessoas. As tardes no riacho viraram momentos de reflexão profunda. O som suave da água correndo parecia ter o poder de acalmar suas inquietações e levar embora os medos da vida. Ali, eles se sentiam à vontade para serem eles mesmos, para expor suas visões de mundo. Pedro falava com paixão sobre negócios, sobre lucros, sobre construir um império. Seus sonhos eram grandiosos, visíveis, quase palpáveis. João, por outro lado, falava sobre coisas mais simples, mas igualmente poderosas. Falava sobre fé, sobre a importância da bondade e de construir uma vida com propósito. Seu sucesso não era medido em cifras, mas na capacidade de construir lares seguros e de ajudar sua comunidade. Ambos queriam vencer sem dúvida, mas cada um à sua maneira, sem jamais perder a essência, a alma que os conectava desde a infância. E assim eles seguiram, cada um trilhando seu próprio caminho, com sua própria visão de sucesso, mas unidos por um mesmo ideal, o de nunca, jamais deixar ninguém para trás. Eles acreditavam que poderiam crescer juntos, mesmo que em direções diferentes.
Contudo, o destino, essa força invisível que rege nossas vidas, começou a traçar linhas cada vez mais distintas para os dois amigos. O pai de Pedro, um homem de visão e tino para os negócios, conseguiu expandir suas empresas. A família prosperou rapidamente. Carros novos, viagens, uma casa maior. A vida de Pedro se enchia de conforto e oportunidades que antes pareciam distantes. Já a sorte não sorriu da mesma forma para a família de João. Seu pai, um homem forte e trabalhador, adoeceu gravemente. A doença o impediu de continuar trabalhando nas obras e a principal fonte de renda da família secou. De uma hora para outra, João, ainda um adolescente, precisou assumir a responsabilidade de sustentar a casa. Ele teve que trabalhar ainda mais cedo em empregos pesados, abdicando de parte de sua juventude para garantir que não faltasse o pão na mesa. As diferenças entre eles, que antes eram sutis, começaram a crescer e a se tornar um abismo. A vida de luxo de Pedro contrastava brutalmente com a luta diária de João pela sobrevivência. O uniforme novo de um e as roupas gastas de outro eram o retrato visível de seus mundos opostos. Mas apesar de tudo, o carinho entre eles resistia. A amizade era a ponte que se recusava a cair sobre o abismo que se formava. Pedro, percebendo as dificuldades do amigo, ajudava como podia. Às vezes era com um dinheiro escondido, outras vezes com uma cesta básica que dizia ter ganhado. Ele fazia isso de forma discreta para não ferir o orgulho de João. E João, com seu olhar humilde e sincero, agradecia. Ele não via caridade no gesto de Pedro, mas sim o valor da amizade verdadeira. Em cada ajuda, ele enxergava o amigo de infância, aquele que um dia dividiu o pão e os sonhos à beira do riacho. A gratidão em seu olhar era a mais pura prova de que o laço entre eles ainda era forte. O tempo, implacável, seguia seu curso, moldando seus corações de formas quase opostas. Um se tornava mais focado no material, no concreto, no sucesso visível. O outro se apegava cada vez mais ao espiritual, à fé, à resiliência forjada na dor. Eram dois rios correndo para o mesmo mar, mas por leitos completamente diferentes, ainda unidos por um laço de infância que o destino teimava em testar. Capítulo 3. A partida. A vida, com seu jeito implacável de seguir em frente, separou os caminhos de Pedro e João. O destino de Pedro era a capital, um horizonte de prédios altos e sonhos ambiciosos, onde ele iria mergulhar nos livros de economia. João, por sua vez, permaneceu na cidade natal, com os pés fincados na terra que o viu nascer. Seu futuro seria construído com o suor do rosto e a força dos braços, em meio ao barulho e à poeira das construções. À distância, essa ladra de momentos começou a fazer seu trabalho. As conversas que antes fluíam como a água do riacho, agora eram confinadas ao papel, transformadas em cartas. E com o tempo, até mesmo as cartas se tornaram mais raras, desbotando em lembranças guardadas no fundo da memória. Na cidade grande, Pedro descobriu um mundo novo. Um mundo de luxo, de poder, de jantares sofisticados e de todas as tentações que a vida urbana pode oferecer. Ele aprendeu a se mover em círculos influentes, a falar a língua do dinheiro, a se vestir com elegância. Sua mente, antes cheia de sonhos juvenis, agora se ocupava com estratégias de investimento e projeções de lucro. A cada dia que passava, o menino do interior se distanciava mais de suas origens. Enquanto isso, na pequena cidade, João conhecia uma realidade bem diferente. Ele aprendeu sobre a dor do esforço físico, sentiu os músculos protestarem após um longo dia de trabalho sob o sol, mas também descobriu a dignidade profunda que existe em conquistar cada centavo com as próprias mãos. Seu corpo se fortaleceu, suas mãos se tornaram calejadas, mas seu espírito permaneceu intacto. O menino sonhador havia se tornado um homem,
Mas a infância, com suas promessas e risadas, ficou para trás, guardada como uma fotografia amarelada pelo tempo. Os anos passaram voando. Quando Pedro finalmente retornou à sua cidade, já não era o mesmo garoto que partira. Era um homem feito, elegante, vestindo um terno caro, com uma postura confiante que beirava a arrogância. Estava sempre cercado por pessoas importantes, discutindo negócios e oportunidades. Usando a herança e o conhecimento que adquiriu, investiu o dinheiro do pai com maestria e, em pouco tempo, tornou-se um empresário de sucesso, dono de uma construtora que mudava a paisagem da região. João, por outro lado, continuava simples. Sua vida não tinha o brilho dos holofotes ou o luxo dos grandes salões. Morava numa casa modesta, usava roupas de trabalho e seu maior tesouro era o respeito que conquistara na comunidade. Mas, apesar de todas as dificuldades, algo fundamental não havia mudado: o brilho nos seus olhos. Aquele mesmo brilho que ele tinha quando era menino, sentado à beira do riacho. Dentro dele, a promessa feita tantos anos atrás ainda ardia como uma chama viva, a promessa de usar suas forças para ajudar quem precisasse. Ele ainda acreditava na bondade, na amizade e na palavra dada. Um dia, a notícia correu pela cidade como um vento de esperança. A construtora de Pedro estava contratando. Para João, aquilo soou como a melodia perfeita. Era a chance de um emprego melhor, mas mais do que isso, era a chance de se reaproximar do amigo de infância, de reconstruir a ponte que o tempo e a distância haviam derrubado. Com o coração cheio de expectativa, ele vestiu sua melhor roupa e foi até o novo e imponente escritório da empresa. Ao entrar, João ficou deslumbrado. O lugar era um universo à parte. Mármore polido no chão, móveis de madeira escura, uma secretária elegante e um silêncio que impunha respeito. Era o mundo de Pedro, um mundo que João jamais imaginara de perto. Depois de uma breve espera, ele foi anunciado. A porta do escritório principal se abriu e lá estava Pedro, sentado atrás de uma mesa enorme, com o rosto iluminado pela tela de um computador. Ele levantou os olhos. E o olhar que encontrou João não era o de um amigo, mas o de um estranho. Havia uma frieza calculada, uma distância que o luxo ao redor só parecia amplificar. João tentou sorrir, abriu a boca para falar das velhas lembranças, mas foi interrompido. Pedro o recebeu como se fosse apenas mais um candidato a uma vaga qualquer. Ouviu o pedido de João com uma expressão impaciente, quase entediada. Não houve um abraço, nem uma pergunta sobre a vida, nem um vislumbre do menino com quem um dia dividiu segredos e sonhos. Ao final da breve e desconfortável conversa, Pedro disse, com uma voz desprovida de qualquer emoção: "Vou ver o que posso fazer por você." As palavras, embora vagas, carregavam uma mensagem clara, a de que aquele encontro era um incômodo, uma obrigação. João saiu daquele escritório luxuoso, sentindo um peso no peito que ele nunca havia experimentado. O ar lá fora pareceu mais pesado, o sol menos brilhante. Ele caminhou pelas ruas da cidade que o viu crescer, mas agora se sentia um estranho nela. Naquele momento, ele percebeu com uma dor aguda e profunda que não havia perdido apenas uma oportunidade de emprego. Ele havia perdido um amigo. Pior que isso, ele sentia que tinha perdido um irmão. A promessa feita no riacho, o laço que parecia inquebrável, havia se desfeito no ar frio de um escritório rico. Aquele foi o dia em que João entendeu que algumas distâncias são grandes demais para serem percorridas de volta. Vamos para o próximo capítulo. Início da narração. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje continuamos a saga de Pedro e João com o quarto capítulo, o sucesso e a distância. Preparem-se, porque a história toma um rumo que muitos de nós podemos reconhecer nas nossas próprias vidas. Vamos recapitular rapidamente. No último capítulo, vimos os caminhos de Pedro e João começarem a se separar.
Pedro, movido por uma ambição feroz, partiu para a cidade grande em busca de fortuna, enquanto João escolheu permanecer em sua terra natal, valorizando a comunidade e as relações humanas. A promessa de nunca se esquecerem um do outro ainda ecoava, mas a vida, como sabemos, tem seus próprios planos. Agora, neste capítulo, o tempo passou. Anos se passaram. E Pedro conseguiu. Ele não apenas alcançou seus sonhos, ele os superou. Tornou-se um dos empresários mais respeitados e influentes da cidade. O nome dele era sinônimo de sucesso. Imaginem a cena: carros de luxo na garagem, viagens para destinos exóticos que antes ele só via em revistas, festas grandiosas onde todos queriam apertar sua mão. Ele era o centro das atenções, recebia aplausos por onde passava. Tudo aquilo que na sua juventude ele imaginava ser o ápice da felicidade, agora era a sua realidade diária. Ele construiu um império a partir do nada. Sua mente afiada para os negócios, sua capacidade de antecipar tendências e sua ética de trabalho incansável o levaram ao topo. As pessoas o admiravam, o invejavam. Ele era a prova viva de que a ambição, quando bem direcionada, poderia mover montanhas. Mas, como em toda história complexa, havia um outro lado da moeda. Por trás das portas fechadas de sua mansão, longe dos holofotes e dos aplausos, algo estava terrivelmente errado. Dentro de Pedro, um vazio começava a crescer. Era um sentimento sutil no início, uma pequena inquietação que ele ignorava, atribuindo ao estresse dos negócios. Mas, com o tempo, esse vazio se tornou um abismo. O dinheiro, que ele acreditava ser a solução para todos os problemas, não conseguia preencher aquele buraco em sua alma. As festas pareciam ocas, as viagens solitárias. Os aplausos soavam distantes. Ele tinha tudo o que sempre quis, mas sentia que não tinha nada. A alegria era momentânea, uma faísca que se apagava assim que ele ficava sozinho. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na pequena cidade que Pedro deixou para trás, a vida de João seguia um ritmo completamente diferente. João não acumulou riquezas. Pelo contrário, ele continuava a ser um homem de posses modestas, vivendo de seu trabalho honesto. Mas a riqueza de João não era medida em contas bancárias. Sua fortuna estava em seu coração. Ele seguia fazendo o que sempre fez de melhor: ajudar. Se a cerca de um vizinho quebrava, lá estava João com suas ferramentas. Se uma família passava por dificuldades, João era o primeiro a dividir o pão que tinha em sua mesa. Ele consertava telhados, cuidava dos jardins dos mais velhos, oferecia um ombro amigo a quem precisava. Ele não tinha muito, mas o pouco que tinha era de todos. E as pessoas o amavam por isso. A admiração por João não vinha de sua conta bancária ou de seus bens materiais. Vinha de sua bondade inabalável, de sua humildade genuína. Havia uma paz no olhar de João, uma serenidade que o dinheiro de Pedro não podia comprar. Ele era um homem pobre aos olhos do mundo, mas imensamente rico em espírito. Ele era completo. A sua felicidade não dependia de conquistas externas, mas brotava de dentro, da satisfação de fazer o bem. O destino, sempre irônico, decidiu cruzar os caminhos dos dois amigos novamente, mesmo que por um breve instante. Certo dia, Pedro precisou voltar à sua cidade natal para resolver uma questão burocrática, algo relacionado a uma propriedade antiga da família. Ele dirigia seu carro importado pelas ruas de terra que um dia foram seu playground, sentindo uma estranha mistura de nostalgia e superioridade. E então, ele o viu. Do outro lado da rua estava João. Suas roupas eram simples, gastas pelo trabalho, suas mãos calejadas. Ele não estava sozinho. Estava rodeado por uma família, ajudando-os a carregar alguns móveis para dentro de uma casa modesta. Ele ria, e o som da sua risada era exatamente o mesmo que Pedro se lembrava da infância. Uma risada pura,
cheia de vida. O coração de Pedro deu um salto. Um turbilhão de emoções o atingiu com a força de um furacão. Por um segundo, ele quis parar o carro, sair, correr e abraçar o amigo. Mas ele não o fez. Em vez disso, instintivamente, Pedro desviou o olhar. Fingiu não ter visto. Por que ele fez isso? A resposta era complexa. Naquele momento, ele sentiu vergonha e orgulho, tudo ao mesmo tempo. Vergonha por ter se afastado tanto, por ter se tornado aquele homem no carro de luxo que olha de longe para a vida real. Vergonha por ter quebrado a promessa que fizeram sob a velha árvore, mas também sentiu orgulho. Um orgulho teimoso por ver que João continuava ali, firme em seus valores, incorruptível. Ver João era como olhar para um espelho que refletia não quem Pedro era, mas quem ele poderia ter sido. Enquanto acelerava para longe, deixando a cena para trás, uma verdade dolorosa começou a se infiltrar em sua mente. O sucesso, aquela busca incessante que o consumiu por anos, não o havia apenas afastado de seu melhor amigo. Tinha-o afastado de si mesmo. As promessas da infância, os sonhos de um futuro onde seriam sempre amigos, pareciam agora pertencer a uma vida distante, a uma outra pessoa. A ambição, que antes era o motor de seus sonhos, havia se transformado em sua própria prisão. Uma prisão dourada, confortável, cheia de luxos, mas ainda assim, uma prisão. As paredes eram feitas de egoísmo e as grades de orgulho. E o mais trágico de tudo, Pedro ainda não percebia completamente a extensão de sua cela. Na sua mente, a fuga rápida daquela cena era apenas uma forma de evitar um encontro embaraçoso. Ele se convenceu de que estava ocupado demais, que não tinha tempo para sentimentalismos. O egoísmo, como uma névoa espessa, o cegava. Ele continuava a acreditar no fundo que estava vencendo o jogo da vida. Ele tinha o placar a seu favor. Mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Mas ao olharmos de fora, nós sabemos a verdade. Sabemos quem, naquele momento, era o verdadeiro vencedor. Aquele que, apesar de não ter nada, tinha tudo. E assim termina o nosso quarto capítulo. A distância entre Pedro e João agora não é apenas física, mas uma fenda profunda entre dois mundos, duas filosofias de vida. O que será necessário para que Pedro perceba a prisão em que se encontra? Será que um dia esses dois caminhos voltarão a se cruzar de verdade? Isso é o que descobriremos nos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado desta parte da história e que ela tenha provocado algumas reflexões. Às vezes, na nossa busca pelo sucesso, podemos nos perder de quem realmente somos. Numa noite quente de verão, quando o céu deveria ser palco de estrelas, o destino decidiu reescrever a história daquela cidade. Nuvens pesadas, carregadas de uma fúria inesperada, desabaram sem piedade. A chuva, que antes era uma bênção, transformou-se num dilúvio implacável. O rio, que serpenteava pacificamente pela paisagem, inchou, rugiu e transbordou, engolindo tudo em seu caminho. As ruas viraram correntezas e as casas, frágeis castelos de cartas, desmoronaram diante da força das águas. Famílias inteiras, apanhadas de surpresa, viram suas vidas, suas memórias e seus sonhos serem levados pela enxurrada. O cenário era de caos, desespero e destruição. Mas em meio à escuridão e ao pânico, uma luz de coragem brilhou. João, sem hesitar um segundo, foi o primeiro a mergulhar na tragédia. A água barrenta e gelada já lhe chegava aos joelhos, mas seu coração ardia com a necessidade de ajudar. Ele não via perigo, apenas pessoas que precisavam dele. Com braços fortes e um espírito inabalável, ele carregava crianças assustadas para lugares seguros, amparava idosos que mal conseguiam se manter em pé e distribuía cobertores para aquecer os corpos que tremiam, não apenas de frio, mas de medo. Cada gesto seu era um ato de pura humanidade. A sua coragem
era contagiante, uma chama que se espalhava e inspirava todos ao redor a se unirem, a lutarem juntos contra a devastação. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, numa sala confortável e segura, Pedro assistia ao vivo o desenrolar da tragédia. As imagens na televisão mostravam o bairro onde ele crescera, as ruas onde brincara, agora submersas num mar de lama. Cada cena, cada rosto desesperado, era uma punhalada em seu peito. Um aperto sufocante tomou conta dele. Era um sentimento familiar, uma dor que o conectava àquelas pessoas, à sua própria história. O seu coração, por um instante, silenciou o barulho do sucesso e da riqueza e gritou-lhe que precisava fazer algo. Impulsionado por essa urgência, ele pegou as chaves do carro de luxo e dirigiu em direção ao epicentro do desastre. Ele chegou ao limite da zona inundada. A cena que se descortinava à sua frente era ainda mais chocante pessoalmente. O cheiro de terra molhada e perda pairava no ar. Mas Pedro não saiu do carro. O interior de couro, o ar condicionado criavam uma barreira invisível, mas poderosa entre ele e a realidade lá fora. De longe, protegido pela sua bolha de conforto, seus olhos encontraram uma figura conhecida em meio ao caos. Era João, coberto de lama da cabeça aos pés, visivelmente exausto, mas ainda de pé, lutando contra a correnteza, salvando vidas. Ele viu João erguer uma menina nos braços, viu-o empurrar um bote com mantimentos, viu a determinação em seu rosto cansado. Naquele momento, algo dentro de Pedro se quebrou. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. A imagem de João, aquele homem que ele um dia chamou de pobre, de simples, era a personificação da grandeza. Uma grandeza que ele, Pedro, com todo o seu dinheiro e poder, havia perdido em algum ponto do caminho. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas suas contas bancárias, mas na coragem, na compaixão e na capacidade de se doar ao próximo. Aquele homem sujo de lama era infinitamente mais rico do que ele jamais seria. A vergonha e o arrependimento pesaram sobre ele como uma tonelada. Pedro pegou o telefone. Com movimentos rápidos e eficientes, começou a agir da única maneira que sabia. Fez transferências bancárias generosas, ordenou o envio de caminhões com doações, comida, água, materiais de construção. Ele mobilizou seus contatos, usou sua influência para trazer ajuda. Ele mandou dinheiro, mandou recursos, mandou tudo o que o poder financeiro podia comprar. Mas ele não mandou a si mesmo. Ele não sujou as mãos, não sentiu a água gelada nos pés, não olhou nos olhos de quem estava sofrendo. Ele comprou a solução, mas não participou dela. Do outro lado, em meio ao trabalho incessante, João levantou o olhar por um instante e viu o carro de Pedro ao longe. Ele reconheceu a figura lá dentro. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram através da distância. João, exausto e sujo, ergueu a mão e acenou. Um aceno lento, pesado. Não havia raiva em seu gesto, não havia julgamento. Havia apenas uma dor profunda e silenciosa. A dor de quem vê um amigo de infância, um irmão de jornada, se perder dentro de si mesmo, afogado na própria vaidade, mais isolado pela sua riqueza do que qualquer vítima pela enchente. Naquele aceno, estava toda a história de uma amizade que, assim como as casas ao redor, parecia ter sido levada pela correnteza. E a pergunta que ficou no ar era: seria possível reconstruí-la? Essa história nos mostra que a verdadeira grandeza não se mede pelo que temos, mas pelo que fazemos com o que somos. Início suave, com um tom reflexivo. O tempo, esse juiz implacável e silencioso, sempre apresenta a conta. E para Pedro, a conta chegou com juros altíssimos. Aquela torre de marfim que ele construiu com tanto esforço, tijolo por tijolo de ambição, começou a tremer. A primeira rachadura veio de onde ele menos esperava, de dentro. Um sócio, alguém em quem ele depositava confiança, alguém que compartilhava seus sonhos e lucros,
revelou-se um lobo em pele de cordeiro. Desviou dinheiro, não apenas da empresa, mas da alma do negócio. Foi um golpe traiçoeiro, uma facada nas costas que sangrou finanças e, pior ainda, confiança. A partir daí, foi como um efeito dominó. Cada peça que caía derrubava a próxima com mais força. Os negócios, antes sólidos como rocha, começaram a desmoronar. Contratos foram cancelados, investimentos viraram pó, e o império que parecia inabalável se revelou um castelo de cartas diante de um vendaval. O telefone, que antes não parava de tocar com convites e propostas, de repente emudeceu. Os amigos, aqueles que brindavam ao seu sucesso e riam de suas piadas, desapareceram como fumaça. Eram amigos do status, não do homem. O luxo, que havia se tornado a sua segunda pele, foi arrancado. O carro importado, o apartamento com vista para a cidade, as roupas de grife, tudo se transformou em lembranças distantes, fotografias de uma vida que não existia mais. Pedro perdeu tudo. O dinheiro que ele acreditava ser a fonte de todo o poder, o status que ele usava como armadura, e a paz, a mais valiosa de todas as posses, que ele nem sabia que havia perdido até não ter mais nada. Ele estava sozinho, completamente sozinho, em meio à selva de pedra que ele um dia acreditou ter conquistado. Sem rumo, ele começou a vagar pelas ruas. Cada esquina, cada prédio espelhado parecia zombar de sua queda. Ele caminhava sem destino, os pés pesados, a mente um turbilhão de arrependimento e confusão. Para onde ir quando não se tem para onde voltar? Seu corpo, porém, parecia ter uma memória própria, uma bússola interna que a sua mente havia esquecido. Por puro instinto, seus passos o levaram de volta. De volta à velha rua de paralelepípedos onde ele crescera, onde cada som e cada cheiro eram parte de quem ele era. E então ele ouviu o som familiar dos sinos da pequena igreja, badalando suavemente ao longe. E sentiu o aroma inconfundível de café fresco vindo da casa de esquina, o cheiro que sempre significou lar. Aqueles estímulos simples, sons e cheiros de sua infância, foram como uma faísca em um quarto escuro, reacendendo algo profundo dentro dele. Algo que a riqueza e o poder haviam soterrado. Era a sua essência. Com o coração batendo forte, uma mistura de medo e esperança, ele parou em frente à porta de madeira simples, a porta de João. Por um momento ele hesitou. O que diria? Como poderia encarar o amigo que ele abandonou? Mas a necessidade de redenção era maior que o orgulho. Ele ergueu a mão e bateu. Toque, toque, toque. A porta se abriu e lá estava João, com os mesmos olhos gentis e o sorriso que o tempo não conseguiu apagar. Ele olhou para Pedro, não com julgamento, mas com uma compreensão profunda, e disse com a voz calma de sempre: demorou para voltar. Naquele instante, a represa que Pedro construiu em volta de seu coração se rompeu. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente vieram. Um choro convulsivo de dor, de vergonha, de alívio. Com a voz embargada, ele conseguiu dizer: eu esqueci de onde vim. Esqueci de você. João não disse nada, apenas o abraçou. Um abraço forte, um abraço que dizia: eu sei, está tudo bem, você está em casa. E enquanto segurava o amigo que tremia em seus braços, ele sussurrou: o que importa é que lembrou a tempo. E ali, naquela casa simples, com o cheiro de café no ar e o som dos sinos ao fundo, começou a cura. A cura de uma alma cansada, que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. Essa jornada de Pedro nos ensina que, não importa o quão alto subamos, nunca podemos esquecer nossas raízes, as pessoas que nos amaram antes do sucesso. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos ao nosso lado quando não temos mais nada. No capítulo anterior, vimos Pedro no fundo do poço, encontrando em João a mão estendida que ele tanto precisava. Agora, no capítulo final da nossa jornada,
testemunharemos a mais bela de todas as construções, a reconstrução de uma vida. Pedro, despido de todo o luxo e arrogância, começou a trabalhar ao lado de João nas obras da cidade. Aquele que antes só conhecia o peso do dinheiro no bolso, agora sentia o peso dos tijolos nas mãos. Aquele que antes assinava cheques, agora misturava cimento com o suor do seu rosto. Cada tijolo que ele carregava, cada parede que ajudava a erguer, era um passo para longe do homem que fora e um passo para mais perto do homem que deveria ser. A vida simples e honesta do canteiro de obras se tornou sua nova escola. Ali, ele reaprendeu o valor do esforço, da colaboração e, principalmente, da humildade. O orgulho que o cegava deu lugar a uma profunda gratidão. Gratidão por João, pela segunda chance, pelo pão de cada dia ganho com dignidade. O sol que castigava a pele durante o dia parecia purificar a alma de Pedro. As conversas durante o almoço, sentados em baldes virados, eram mais ricas do que qualquer banquete que ele já tivera. Eles não falavam de negócios ou de lucros, mas de sonhos, de esperanças, de um futuro construído tijolo por tijolo. E foi ali, em meio à poeira e ao barulho da construção, que os sonhos de infância há muito esquecidos voltaram a florescer. Aquelas promessas feitas sob a sombra da velha mangueira, de que um dia fariam a diferença no mundo, ganharam uma nova força, uma nova urgência. Eles perceberam que a reconstrução não poderia parar neles. Havia uma cidade inteira que precisava de ajuda, famílias que, como Pedro um dia, haviam perdido tudo. A ideia surgiu como uma faísca e rapidamente se tornou uma fogueira de propósito. Eles decidiram criar uma fundação, um lugar para ajudar os mais necessitados, não apenas com esmolas, mas com a mesma ferramenta que os reergueu, a oportunidade. Eles construiriam casas para quem não tinha teto, distribuiriam alimentos para quem tinha fome e, o mais importante, ofereceriam um ombro amigo para quem se sentia sozinho. O nome da instituição não poderia ser outro. Era simples, direto e verdadeiro. Mãos Amigas. Porque foi isso que João ofereceu a Pedro e era isso que eles queriam oferecer ao mundo. A fundação cresceu rapidamente, não com grandes investimentos, mas com a força do voluntariado e da solidariedade. A notícia se espalhou, e a mesma cidade que antes olhava para Pedro com desprezo, agora olhava com admiração e inspiração. As pessoas viram que a mudança era possível, que a bondade era contagiante. João, com sua sabedoria simples, ensinou a Pedro a lição mais valiosa de todas. Em uma tarde, enquanto observavam uma família receber as chaves de sua nova casa, João disse: Pedro, você costumava pensar que ser rico era ter muito dinheiro, mas a verdadeira riqueza, meu amigo, é isto: é ter paz no coração, é ver o sorriso no rosto de quem ajudamos. É saber que nossa vida tem um propósito maior. Naquele momento, Pedro finalmente entendeu. Ele não perdeu sua fortuna. Ele apenas a trocou por uma muito maior, uma que não podia ser contada em moedas, mas em vidas transformadas. O laço de amizade entre eles, testado pelo tempo, pela distância e pelas adversidades, tornou-se um símbolo para toda a comunidade. Uma amizade madura, forte, inabalável. Eles eram a prova viva de que o perdão cura, de que a união constrói e de que o amor, em sua forma mais pura de amizade, pode mover montanhas. A bondade, que parecia esquecida naquela cidade, floresceu novamente nos jardins das novas casas, nas mesas das famílias alimentadas e, principalmente, nos corações das pessoas. E assim, a história de Pedro e João se tornou uma lenda contada de geração em geração, não como um conto sobre riqueza e pobreza, mas como uma lição eterna sobre o verdadeiro valor da vida e o poder infinito da amizade. Vamos para o último capítulo. Chegamos ao último capítulo de nossa história,
Anos se passaram e em uma tarde serena, banhada pela luz dourada do sol, Pedro e João encontraram-se novamente às margens daquele velho riacho. O mesmo riacho que testemunhou tantos de seus sonhos de infância, tantas risadas e promessas. As águas cristalinas agora refletiam os rostos de dois homens marcados pelo tempo, mas unidos por uma lição que a vida lhes ensinou da forma mais dura. O silêncio confortável entre eles foi quebrado pela voz de Pedro, agora tingida de uma humildade que antes ele não conhecia. Ele olhou para o amigo, seu reflexo dançando na correnteza, e confessou, com o coração aberto: "Sabe, João, eu precisei perder absolutamente tudo para só então entender o que realmente tinha valor. Tive que chegar ao fundo do poço para perceber que a verdadeira riqueza não estava nos meus celeiros, mas aqui, neste lugar, na nossa amizade." João, cujo olhar sempre carregou a serenidade de quem entende os mistérios da alma, colocou a mão no ombro de Pedro. "A vida tem suas maneiras de nos ensinar, meu irmão", disse ele com um sorriso brando. "E o coração é o professor mais sábio de todos. Ele pode se quebrar, pode se enganar, mas no final, ele sempre nos guia de volta para a verdade." Eles ficaram ali, em silêncio, apenas contemplando a paisagem que guardava o eco de suas memórias. Para qualquer um que passasse, veriam apenas dois homens simples observando um riacho. Mas, na realidade, eles estavam testemunhando a reconstrução de um laço, a cura de uma ferida profunda. Pedro, que antes se definia por suas posses e seu status, agora se sentia verdadeiramente rico. Uma riqueza que não podia ser contada em moedas, mas sentida na paz de espírito e na alegria de um reencontro. Ele finalmente compreendeu o verdadeiro significado da gratidão. Não era apenas dizer obrigado, era uma forma de viver, era acordar a cada manhã e agradecer pelo sol, pela amizade, pela segunda chance. Era olhar para o próximo, não como um degrau para subir, mas como um irmão a quem estender a mão. A gratidão, ele percebeu, era uma ação contínua, uma força que transformava sua própria vida ao fazer a diferença na vida dos outros. João, com sua fé inabalável, olhou para o céu e em seu coração apenas agradeceu a Deus. Agradeceu pela jornada, pelas dificuldades que fortaleceram seu espírito e, acima de tudo, pela amizade que, embora tenha sido ferida pela ganância e pelo orgulho, renasceu mais forte do que nunca. A amizade deles era a prova viva de que o amor, o verdadeiro amor fraternal, é sempre mais poderoso que o orgulho, mais duradouro que qualquer fortuna material. E assim, chegamos ao final da jornada de Pedro e João. Uma história sobre dois amigos, um rico e um pobre, que percorreram caminhos opostos para, no fim, descobrirem a mesma verdade universal. A verdadeira fortuna não está no que acumulamos para nós mesmos, mas naquilo que compartilhamos. Ela reside na bondade de um gesto, na humildade de um pedido de perdão e na gratidão por cada novo dia. A lição que fica é atemporal. O egoísmo e a ganância são como uma tempestade que destrói tudo em seu caminho, deixando apenas ruínas e solidão. Mas o perdão é a mão do construtor, que pacientemente reconstrói pontes, cura feridas e restaura o que parecia perdido para sempre. Ajudar o próximo, estender a mão a quem precisa, esse é o maior e mais seguro investimento que podemos fazer em nossa própria alma. É um tesouro que ninguém pode nos roubar e que rende juros de paz e felicidade eterna. Que esta história sirva como um lembrete para todos nós. Que possamos olhar para nossas vidas e avaliar onde estamos depositando nossa riqueza. Que possamos aprender com os erros de Pedro e com a sabedoria de João e escolher o caminho do amor, da humildade e da gratidão. Pois no grande livro da vida são esses os valores que escrevem os finais mais felizes. Se esta história tocou o seu coração e trouxe uma mensagem de esperança para a sua vida, convido você a fazer parte da nossa comunidade.
Inscreva-se no canal Informativo News e ative o sininho para continuar recebendo mensagens e histórias que falam de amor, fé e transformação. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que você achou. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.